E aí, amados, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre ai das grávidas. Ai das grávidas. Por que Jesus disse isso, ai das grávidas? Tá? Muitas perguntas vêm sendo feitas com relação a isso. Tá, e aí? Né? Ai das grávidas, será que quando Jesus voltar eu estiver grávida? E aí eu vou ser arrebatado, meu filho não? Ou meu filho vai ser arrebatado e eu não, se eu estiver em pecado? Sempre aquelas perguntas, né, que muitas pessoas fazem, né? Mas só que nós temos que entrar para a Bíblia. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz? Tá? Eu estou com os textos aqui em tela. Você pode perceber aqui, nós temos Mateus capítulo 24, versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Marcos capítulo 13, versículo 17, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. E Lucas capítulo 21, versículo 23, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. São textos casados. Esse texto de Mateus, Marcos e Lucas são textos casados e todos eles falam acerca da mesma coisa, que é sobre a grande tribulação em Israel. Então é um texto que está falando sobre a grande tribulação em Israel ali. Se você for ler o contexto, ele vai falar: orem para que não ocorra nem no sábado e nem no inverno. O local onde é rigoroso no inverno é em Israel. Por quê? Porque Jesus vai dar a dica: fujam para os montes, né? Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse texto vai estar ali na mente dos judeus naquele momento. Eles vão fugir para os montes porque tem que se cumprir Zacarias capítulo 14. E aí, se eles fugirem para os montes no inverno rigoroso em Israel, vão morrer congelados. Jesus dá uma outra dica: orem para que não ocorra também no sábado. Porque no sábado, quem guarda o sábado rigorosamente, que não pode nem caminhar alguns metros, é o judeu. Se ocorrer no sábado, logo o que vai acontecer? Eles vão ficar parados, vão ficar esperando a morte chegar. Então não pode ser nem no sábado nem no inverno. Tá? Então eu penso que por esses textos aí, né, a grande tribulação, ela não vai ser uma coisa que vai ficar estendendo por muito tempo. Tanto é que Jesus disse que esses dias deveriam de ser abreviados, porque senão os seus escolhidos não escapariam. Escolhidos ali, claro, se refere à noiva do Senhor. Tá? Essa grande tribulação é uma que nunca houve e nunca mais, jamais haverá. Não foi no ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 morreram 100 mil judeus, aproximadamente. E no Holocausto morreram 6 milhões de judeus. Certo? Hoje no mundo são 14 milhões de judeus. E existe em Israel 8 milhões de habitantes ali, tá? Entre judeus e outros. Então, a grande tribulação leva esse nome por quê? Porque vai haver uma matança maior, como nunca já houve na história de Israel. Tá? Por isso é chamado de grande tribulação. Não é grande tribulação porque é uma grande tribulação vinda pelo anticristo. Claro que vai ser ele que vai promover isso, mas ele recebe esse nome porque a intensidade é maior por conta do número maior de pessoas envolvidas e porque vai haver um grande aperto na terra também nesses dias, tá? Mas vamos voltar aqui a falar da ai das grávidas. Eu quero usar aqui como exemplo o que ocorreu em Auschwitz, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu lá em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, matéria aí de aventuras na história, vai falar o que aconteceu com as grávidas nesse tempo. Olha só, em Auschwitz as grávidas foram enganadas. Quando eram enfileiradas, as judias recebiam a informação de que as gestantes seriam encaminhadas para o local onde receberiam ração dobrada, pela condição e que, portanto,
deveriam dar um passo à frente para a seleção. A fase só foi descoberta quando Pell, que aí na matéria vem falando sobre o testemunho dela, né? Em 1944, cumpria uma tarefa a ela estabelecida perto dos crematórios e presenciou o que realmente acontecia. Elas eram espancadas com porretes e chicotes, destroçadas por cães, arrastadas pelos cabelos e golpeadas na barriga com as pesadas botas alemãs. Então, quando caíam, eram jogadas no crematório vivas. Então a médica iniciou seu plano para salvar aquelas mulheres. Tá? Vai contar aí toda a história de como algumas mulheres escaparam, mas a ideia aí era o quê? Qual era a intenção ali dos nazistas? Acabar com a descendência judia. Se tem mulher grávida ali, esses filhos, qual era o medo deles? Depois de crescerem, eles acabarem mais na frente tentando acabar com os nazistas, com os judeus. Acabarem com os nazistas e com os alemães. Tá? Então, para que não pudesse procriar e gerar mais filhos e acabar com a linhagem judia, o que eles faziam? Matava ali de uma vez só, tanto a mãe quanto o bebê no feto ou quanto as crianças também. As crianças, você sabe que também iam para a câmara de gás e morriam. Tá? Nesse aspecto aqui agora da grande tribulação, não vai ser muito diferente do que aconteceu lá. Tá? Olha o que diz aqui Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Vai ser para os centros de concentração. Tá? Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Porque lá na Segunda Guerra Mundial, o que fez Hitler? Né? Espalhou, né, e por diversas cidades ali, e alguns locais também, né, campos de concentração, para poder colocar os judeus, e não só judeus, né, ciganos, testemunhos de Jeová, também ali nos campos de concentração, para poder trabalhar para eles. Um trabalho forçado. Tá? Vamos continuar lendo aqui. Isaías 13,16. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Havia ali muito estupro também, tá? Na Segunda Guerra Mundial e ali nos campos de concentração. Não vai ser muito diferente do que vai acontecer, né, na grande tribulação em Israel. Por que não? Porque a dinâmica vai ser a mesma, é prender e matar, é destruir, né? Não vai ser diferente. Tá? Oséias 13,6. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. É a dinâmica de sempre. Se você quer acabar com um povo, se você quer acabar com uma cidade, o que vai acontecer? Mulheres grávidas serão abertas ao meio para ter um aborto ali instantâneo. Tá? Oséias 10,14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Betel Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Tá? Então, ai das grávidas ali, porque elas vão passar por um momento em que elas serão despedaçadas, em que elas terão um aborto ali instantâneo, né? Muitos seios serão cortados. É a dinâmica de guerra. Tá? Vai estar sitiada por nações ali em Israel. E o propósito é eliminar Israel do mapa, como você muito bem sabe. Agora, isto de maneira alguma fez com que os judeus não se achassem povo escolhido. Isso de maneira alguma fez com que os judeus se achassem menos favorecidos por Deus. Isso de maneira alguma fez com que os judeus se considerassem um povo diferente daquele que eram seus pais Abraão, Isaac e Jacó. Muito pelo contrário, neste momento que eles estavam passando por isso, se você for ler a teologia judaica do Holocausto, você vai ver que eles
muitos deles achavam que aquilo dali era a resposta de Deus punindo eles pelos seus pecados. E não vai ser isso a grande tribulação na Israel? Né? Agora, eu fico observando que tem muitos teólogos hoje, cristãos, evangélicos, que acham que não, passar pela grande tribulação, passar pelo momento do anticristo, isso não pode. Nós somos noiva, noiva não passa por isso. Não, nós somos igreja, coitada da igreja. Gente, quem que eram aqueles cristãos que foram mortos lá no ano 70? Eu até brinquei esses dias, né? Ninguém quer ser morto pelo fogo, pelo anticristo, mas muitos cristãos foram mortos pelo fogo por Nero. Qual é a diferença do fogo de lá e o fogo de cá? É que o fogo do anticristo é mais encapetado que o do de Nero? É a mesma coisa. A diferença é a intensidade e o número de pessoas que vão morrer, porque o número é maior. Tem gente que pensa que a grande tribulação aconteceu no ano 70. No ano 70 morreu 100 mil pessoas, em comparação a 6 milhões na Segunda Guerra Mundial. E hoje são 14 milhões de judeus. Então a intensidade, né, a dinâmica, o número de mortes vai ser muito maior. Por isso que é um dia de angústia de Jacó como nunca ocorreu antes. Essa é a diferença. Agora, o cara morrer na guilhotina aqui, morrer na guilhotina lá, morrer no fogo aqui, morrer no fogo lá, morrer na espada aqui, morrer na espada lá, qual é a diferença? Eu quero entender essa diferença. Né? Então, esse aperto que vai acontecer por quê? Porque Deus vai ter que prestar conta, os judeus vão ter que prestar contas de tudo que eles fizeram. Tá? E nem por isso, por eles terem passado pelo que passou, eles desistiram da fé deles. Eles abandonaram, muito pelo contrário, intensificaram ainda mais o fervor e o amor por Deus nesses momentos. Agora, eu fico pasmo que o cristão, quando só em ler esses textos, não, nós somos igreja, fica com medo do diabo, que o anticristo é um Satanás encarnado, vamos colocar assim. Os caras ficam com medo de diabo. Paulo não sentiu medo. Pedro, ele falou, segundo a tradição, quando ele iria ser pendurado no madeiro também, ele falou assim, não, me pendura de cabeça para baixo, porque eu não quero morrer como o mestre morreu, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Então põe de cabeça para baixo. E a tortura ainda até é maior, porque o sangue desce para a cabeça e o camarada não desmaia. E aí, e as chibatadas que Paulo passou? Ah, não, ele não poderia passar, porque ele é noiva. Como é que vai passar por um negócio desse? A noiva não pode sofrer. Só a noiva do século XXI que não pode. Agora a do século I, II, III, IV, V, VI, X, XVIII, XIX pode. Os cristãos lá na China podem. Os cristãos na Coreia do Norte podem. Na África podem. Agora o bambambam do Ocidente não pode porque é muito crente, é muito noiva. É muito noivo. Os outros não é noiva, é amante. Né? Os que sofrem lá na África, na Ásia, não é noiva não, na janela 1070 não é noiva não, é amante, é prostituta, por isso que está sofrendo. Agora os crentes de hoje não podem sofrer, porque é muito dodoquinha de Deus. Vamos parar vamos ter vergonha na cara, gente. Eu fico nervoso desse jeito, porque é muita hipocrisia. Jesus sofreu, os judeus sofreram, os primeiros cristãos sofreram, e cristãos do período medieval sofreram, cristãos hoje sofrem, mas não, eu não posso. Eu sou muito santo para sofrer, eu sou noiva, eu sou igreja. Vamos prestar atenção, que até judeu que não crê em Jesus é mais fiel do que a gente. Até judeu. Os caras estão lá sofrendo, um corpo seco. Não nega Deus. Morre, mas não nega. E os caras hoje já estão negando sem ter perseguição nenhuma. Já estão com medo de gripe. Pois é. Então a gente tem que prestar atenção que muitas das vezes a gente acha que ama o Senhor, mas não amamos nada. Amamos debates e teologia. Mas na hora do vamos ver se amamos ao Senhor, é aí que o bicho pega. E esse tempo ele vai existir justamente para isso.
para provar os nossos corações, né? Para mostrar realmente se nós amamos o Senhor ou não, como disse o profeta Malaquias. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Fique na paz.